Alô, meus grandes amigos aqui do canal da Tempermac. Esse vídeo aqui, pessoal, é para esclarecer algumas dúvidas de pessoas que me fazem pergunta de problemas dos seus equipamentos aqui no YouTube. Como eu não tenho como responder um por um devido à quantidade de mensagens que vem, o que eu resolvi fazer? Eu pego as perguntas, eu passo aqui para uma colinha, ó, as perguntas aqui, e eu respondo. Então fica mais fácil para conseguir responder a maioria das pessoas através de um vídeo só. Fica melhor para mim para estar passando essas informações. Bem, pessoal, desculpe hoje, a minha voz está meio fanha. Aqui na cidade onde eu estou, no Paraná, está fazendo um calor daqueles, e de noite eu botei o ar-condicionado no mínimo. E amanheceu passando o dia com uma sinusite que, nossa, mas nada impede de fazer esse vídeo aqui. Então vamos lá? Então vamos lá, pessoal, vamos aqui a umas perguntas. Vamos começar aqui pelo Anderson. O Anderson pegou uma geladeira, a parte de cima ele diz que gela bem e praticamente quase não gela a parte de baixo, né? E a geladeira fica ligada direto. Ele quer saber o que pode ser. Bem, ele diz que a geladeira não é frost free. Se a geladeira não é frost free e se ela está gelando o freezer, não é que o freezer esteja gelando bem, né? Provavelmente a temperatura do freezer ela deve estar um pouquinho menos negativa do que deveria, mas normalmente o alimento fica bem congelado ali e a parte de baixo é a primeira coisa que sofre nesse tipo de geladeira. Ele quer saber o que pode ser. Se tratando uma geladeira que não é frost free, uma geladeira comum, os principais problemas que a gente encontra aí no dia a dia são filtro parcialmente entupido, tá, pessoal? Eu disse parcialmente porque o tubo capilar pode estar parcialmente entupido. Por que parcialmente? Quando o tubo capilar ou o filtro está entupido totalmente, ela não vai gelar nada, não vai conseguir o fluido refrigerante circular, né, no sistema. Então o que acontece? Mas pode estar parcialmente entupido. Parcialmente significa que pouco fluido refrigerante vai circular e a primeira coisa na geladeira que sofre é a parte de baixo. Ok? Então, na prática, o que eu mais pego é filtro sujo. Quando você tira um filtro dessas geladeiras, eu costumo cortar, eu abro e vejo aquelas bolinhas de sílica, fica cheio de pozinho preto ali dentro. Bem, então, filtro parcialmente entupido. Outra coisa também, falta de gás. Às vezes existe um micro vazamento e o gás vai saindo aos pouquinhos. Chega um momento que a parte de baixo já não consegue gelar bem, porque o gás está aos pouquinhos indo embora. Então existe um micro vazamento aí, ok? Como você, por exemplo, você que é técnico, como você descobre se é o filtro parcialmente entupido ou se é um micro vazamento, escapou um pouquinho de gás? É muito simples. Bem, de qualquer forma, essa geladeira vai ter que fazer o serviço, né, no sistema. Se é filtro entupido ou problema de falta de gás, você tem que mexer no sistema. Você põe aí uma válvula perfuradora no tubo de serviço e verifica a pressão. Eu vou dizer que uma média, tá, gente? Isso depende muito de geladeira, mas eu vou dizer uma média. Se a pressão tiver com 20 e poucos PSI, significa que a quantidade de gás tá boa. Porque quando vaza gás e ela ainda consegue gelar a parte do freezer, você encontra ali em torno de 10 PSI, bem menos, né? 10, 6, 8, né? Fica muito baixo a pressão. Quando você coloca lá e vê que essa pressão está dando uns 20 e poucos PSI, significa que o gás está na quantidade correta e que provavelmente é o filtro, tá? Que está parcialmente sujo, ou tubo capilar. É mais normalmente filtro, é o que mais eu encontro aí. Mas essa pressão de 20 e poucos PSI, eu estou falando, isso aí é uma média, isso vai variar muito de geladeira para geladeira, tá bom? Mas fazendo isso você descobre se é vazamento ou se é o filtro entupido. Sendo vazamento, gente, você pode usar esses tapa-fugas que estão vendendo aí no mercado. É só seguir aquele procedimento que eles indicam, né, no tapa-fugas, e você pode usar caso a maioria dos tapa-fugas eles dizem para você fazer um vácuo, esperar por 15 minutos. Se não sair do vácuo nesse período, porque é microfuro, você pode usar o tapa-fugas. Mas segue o procedimento, que cada fabricante tem o seu procedimento escrito atrás, segue ali o passo a passo, de repente você recupera essa geladeira aí. Ok?
Ah, ele perguntou também se podia ser um problema do termostato. Ela não está gelando bem a parte de baixo. Olha, é muito raro. O problema que mais o termostato apresenta na geladeira é ou fica ela ligada direto, os contatos ficam colados, ou vazou gás pelo bulbo do termostato e ele não consegue mais, quando ele começa a esfriar, o gás comprimir e desligar, né, a geladeira. Normalmente ele fica ligado direto, ou não ligar, dá problema no contato e você gira lá, a geladeira está parada, não liga por nada, é o termostato. Então o termostato, no defeito, na prática dá ou ele fica com o contato ligado direto, ou ele não liga, né? Poderia ser um defeito dele estar desligando muito mais do que deveria e está causando isso? Pode, mas é raríssimo esse defeito, muito raro. O que mais tem realmente aí no mercado é filtro parcialmente entupido ou falta de fluido refrigerante, né, devido a um micro vazamento. Vamos aqui para o Isaac. O Isaac tem uma LTR10. Ele diz: não centrifuga, bate normal. Ele quer saber o que pode ser. O Isaac, ele diz que inclusive parece que a água é jogada fora e não entra na centrifugação. Você precisa saber se o atuador de freio está sendo acionado na hora que chega para centrifugar. Quando o atuador não é acionado, na hora que ele vai entrar para centrifugar, gira o agitador, a peça do meio fica girando. Aí você sabe que pode ser um problema no atuador de freio ou no chicote do atuador de freio. Agora, se não acontece nada, você precisa saber se está fazendo algum barulho, né? Tipo assim, bom, quando faz esse barulho, às vezes a transmissão está presa, está prendendo e ele não consegue centrifugar por algum motivo. Mas se o motor está totalmente parado e não está centrifugando, ou seja, não adianta ver capacitor, porque tem uns que falam assim: ah, eu medi o capacitor, peraí, se ela já estava batendo bem normal, então não há necessidade. Você pode descartar motor, você pode descartar capacitor, você pode descartar o chicote de fio. Por quê? Você pode descartar esses 3 itens porque na agitação está funcionando bem, né? Se o capacitor tivesse ruim, não ia agitar bem. Se o chicote de fio tivesse ruim do motor, não ia agitar bem. Se o motor tivesse ruim, não ia agitar bem. Então isso você já elimina um bocado aí de problemas. Se não está centrifugando, precisa saber o seguinte: o motor faz barulho ou não. Se ele faz aquele barulho, bom, tem que ver se tem alguma coisa prendendo na transmissão. Se o motor fica totalmente parado na hora que vai centrifugar, aí você tem que ver se não pode ser algum problema da placa, né? A chave CSM, tem que dar uma analisada aí. Mas é preciso que você passe direitinho se o motor faz barulho ou não, ou se está totalmente parado. Vamos aqui, o Fábio Domingues. Ele sabe que assim, aprendi a testar o termostato, que eu ensinei através de um vídeo que eu fiz aqui. A geladeira comum, você junta os 2 fios ali. Se a geladeira ligar, para que a geladeira parada, se você junta ali contato do termostato, ela tem que ligar. Ele perguntou: tudo bem, eu sei quando pode ser o defeito do termostato ou não. Agora, e se for um problema, como é que eu descubro se é problema no motor, no relé ou no protetor térmico? Bem, se for como é que a gente descobre? Primeiro, quando o protetor térmico está bom e tem um problema no compressor ou no PTC ou relé, porque tem um autocompressor que tem relé ou tem PTC, mas o protetor térmico ele faz um barulhinho desligando o motor quando o protetor às vezes está bom. Você vai ligar, o motor fica assim, dum, aí você escuta assim, tec, tec, escuta um estalinho. Esse estalinho significa o protetor térmico que desligou devido à alta corrente que o compressor está passando, né? Então, se você escuta um teczinho, você já pode descartar o protetor térmico. Ele está agindo, ele está em funcionamento. E se faz barulho, né, e logo em seguida desliga, não consegue partir, você tem que medir, porque não tem como saber se é um defeito do motor ou se é o relé ou o PTC que está com defeito. Os 2 sintomas são iguais, então é necessário que você retire uma dessas peças, o relé e o PTC, para medir. Se o protetor estiver bom, o relé e o PTC, você mediu, tá ok, e o motor faz esse barulho e não parte, então você já pode condenar o compressor, né? Agora, se você vê que o motor não fez nenhum sinal, nem parte, nem nada, você tem que medir o protetor térmico.
né? Porque ele é que leva a corrente para o comum do motor. Então, se não faz nenhum tipo de barulho, você também tem que verificar o protetor térmico. Agora, toma cuidado, às vezes o protetor térmico ele estraga porque tem um defeito no motor ou no relé e ele fica toda hora, liga, desliga, chega uma hora que ele não aguenta, aí ele estraga. Aí você pensa, é só o defeito do protetor, tu põe lá e vai ficar ligando e desligando, né? Então, tem que medir, tem que examinar, ok? Vamos ver outra aqui. Ó, o Diego fez uma pergunta bem parecida de uma Electrolux do que o Isaac. Ela esvazia, mas não centrifuga, né? É uma Electrolux antiga. Tem que verificar, Diego, se na hora que não está centrifugando. Você não disse se ela está lavando bem, se não está. Isso é importante saber se ela está fazendo todos os processos, somente não centrifuga. Mas segue o mesmo caminho que eu falei para o Isaac. Nós temos aqui o Nato SP. Ele perguntou que está com uma GE de 15 kg. Na hora de rodar o motor, dá um giro e para. Será que pode ser o sensor? Pode ser. Normalmente a GE, quando ela enche, para no nível e o agitador faz esse movimento, assim ó, tchan, tchan, aí ele para e a luz do painel, a luzinha ele fica piscando. Pode sim ser um problema do sensor de rotação, sensor de velocidade, né? Pode ser sim. O Kraus Joaquim, ele trocou o capacitor de uma Consul Facilite 10 kg, mas ela não, parece que não está funcionando. Mas o Kraus, você não pergunta, você disse que trocou um capacitor de uma Consul Facilite 10 kg, mais nada, né? O capacitor, gente, do motor, ele tem a função de ajudar o motor na hora que vai haver a inversão do sentido. Como é que funciona? Muita gente pensa que motor de lavadora, ele tem, dentro do motor tem o rolamento principal e o auxiliar de partida. Não, não é assim. São dois enrolamentos de trabalho. Uma hora funciona um no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. Então são dois enrolamentos que são iguais, só que quando ele vai girar em um sentido, é necessário que exista corrente no outro enrolamento com com a sua fase diferente, tá? Para com que na hora que uma bobina estiver energizada do motor para girar para um lado, a outra bobina recebe uma tensão com uma fase diferente. Eu não lembro agora de se é 90 graus ou 180 graus da corrente para ajudar no impulsionamento do motor. Então o que tem aí? São dois componentes, o capacitor e o indutor, aquele fiozinho enrolado ali, ele está em série com o capacitor. O que acontece? Um vai defasar a onda em 90 graus, o outro adianta em 90 graus, em relação ao período da alimentação de corrente alternada do primeiro motor. Resumindo de uma forma mais prática, o capacitor ele tem a função de ajudar o motor nesse sentido. Se o motor gira para um lado, uma bobina recebe a corrente direta lá da placa e a outra bobina recebe pelo capacitor com fase diferente. Então ajuda, as duas bobinas estão trabalhando. Na hora que um gira, a outra recebe também corrente e fica fazendo isso. Quando o capacitor está ruim, nós temos aí dois problemas. Se o capacitor ele perder um pouco a sua capacitância, não muito, perder um pouco a sua capacitância, pode haver momentos do motor somente girar para um lado e ficar assim, girando para um lado. Ele não consegue fazer o motor fazer o giro de vai e vem, porque ele perdeu um pouco a sua capacitância e ele não consegue adiantar a fase da frequência da corrente alternada. Então, defeito que se ele perder um pouco a capacitância. Eu vou dar um exemplo prático aqui. 127 volts normalmente pode usar capacitor de 45 ou 50 microfarads, e 220 volts usa um capacitor de 15. Então vamos falar na questão de 220 volts, que é um capacitor de 15 microfarads. Se esse capacitor estiver com 5 microfarads, pode ser que ele não consiga ajudar o motor na sua reversão. Então o motor só vai fazer isso, vai ficar girando para um lado. Quando o capacitor está muito ruim, que ele perdeu totalmente a sua capacitância, o motor não consegue nem girar. O motor vai ficar assim. Ele vai tentar fazer um micro movimento, mas não vai conseguir.
é porque o capacitor pode já estar totalmente ruim, né? E como você falou que trocou o capacitor e não adiantou, eu precisaria que você entrasse com mais detalhes do que está acontecendo aí com a sua lavadora, ok? Douglas Fischer, a bandeja de água que fica no compressor deve ficar sempre com água ou tem que estar seca? E ele quer saber se ele pode limpar. Douglas, o que acontece é o seguinte, aquela bandeja ali normalmente fica com água. Ela não, dificilmente ela fica seca. Seca é quando de repente você está em alguma região do Brasil que é muito calor mesmo, e você, às vezes ela não fica nem seca, ela fica um pouquinho molhadinha lá, sempre fica um vestígio de água. Por quê? Você normalmente você encontra com água. Porque a geladeira, na maioria das vezes, por exemplo, uma frost free, ela entra no seu período de degelo. Tem geladeira que é de 8 em 8, tem geladeira que é de 12 em 12 horas. Então ela vai entrar no modo de degelo de 8 em 8, de 12 em 12, e muitas vezes tem até um sensor de degelo que vai identificando quando cria gelo demais. Não necessariamente pode ser nessa hora de 8 em 8, de 12 em 12. Cria-se gelo demais ali e é necessário fazer o degelo. Quando faz o degelo, aquela água toda vai lá para a bandeja. E é muita água que fica ali. Chega quase que encobrir mesmo aquele reservatório. O calor do compressor vai fazendo com que essa água evapore. Ela tem a função, inclusive, essa água, de ajudar a baixar um pouco a temperatura do compressor. Então ela tem uma boa função ali. Mas ela vai evaporar. Mas dificilmente ela consegue evaporar toda. Isso depende muito do clima, né? Tem regiões do norte do Brasil que o calor é tão intenso e o calor do compressor, então essa água chega a derreter rápido. Mas você não chega a ver ela totalmente seca, não. Se está totalmente seca na maior parte do dia, que você, poxa, eu vi que está seco hoje, amanhã também está seco, não estou vendo aquilo ali com água, pode ter algum problema aí no entupimento, no dreno, né? Essa geladeira, será que está funcionando bem? Né? Tem que dar uma examinada. Agora, secar, você pode secar, mas só que depois vai encher de água de novo. Normalmente o pessoal costuma tirar aquilo para limpar, porque às vezes fica aquela água ali, ela cria um lodo, cria sujeira, e aí você tira de tempo em tempo para fazer uma limpeza, né? Não para toda vez que estiver cheio d'água você vai lá, seca, se coloca, ela tem que estar seca, não. Isso aí você não se preocupa não, ela só tem que estar limpa. Bom, de tempo em tempo você pode retirar ela para limpar, mas normalmente ela fica com água assim. O calor do compressor é que vai fazendo essa água evaporar. Vamos ver uma outra pergunta aqui do José Menezes. Ele está com uma LTS 12, não está ligando. Pode ser a placa? José Menezes, pode ser a placa? Pode, mas também pode ser a chave CSI, né, que é a chave iluminada, que é aquela que fica no meio, que você aperta o botão para poder ligar a lavadora. Então, nesse caso aqui, você tem duas opções. Não sei se você é técnico ou não. E se você não for técnico e você quiser arriscar, você troca a CSI, que com certeza ele é muito mais barato do que uma placa eletrônica. E se não for, aí a placa, né? Provavelmente a placa. Mas o meu conselho é que você, nesse caso, realmente chame um técnico para ele fazer um bom diagnóstico aí da sua lavadora. Pessoal, então tá aí. Eu respondi algumas perguntas que estão lá aqui no canal da Tempermac. Se você tiver alguma pergunta para fazer, pode fazer. Eu vou estar separando. E quando é que você vai ver que você pode ter a sua pergunta respondida? No título dos vídeos que eu vou estar colocando aqui, eu vou estar colocando assim: respondendo perguntas, né, das pessoas, dos internautas, dos assinantes ou não aqui do canal do Tempermac. Então pelo título você sabe. Então se você fez alguma pergunta, quando você vê um vídeo com esse título, né, você pode assistir, que provavelmente eu não vou garantir 100%, tá? E a sua pergunta será respondida aqui, nesse tipo de vídeo, porque fica mais fácil para mim em um vídeo só tentar responder várias perguntas do que eu em cada vídeo responder individualmente. Ok, pessoal? Gente, muito obrigado.
para todos vocês, um grande abraço. Se foi importante aí, gente, aquele like para ajudar o canal e até o próximo vídeo. Não esqueça, se tiver uma pergunta, pode fazer inclusive nesse vídeo mesmo. Não precisa ser um vídeo de uma pergunta em algum vídeo específico. Pode deixar aqui que eu vou estar... É até melhor que eu possa deixar num vídeo de pergunta específica. Fica mais fácil também para mim olhar e responder. E até o próximo vídeo respondendo perguntas. Um grande abraço para todos. Fiquem com Deus.